Muito bem, continuando falando sobre rede de computadores, meios de transmissão guiados e sem fio. Começando com meios de transmissão guiados. São meios físicos, né? Meios físicos que utilizam cabos ou fibras para transmitir dados. Eles são caracterizados por oferecer maior segurança e confiabilidade, mas com limitações de mobilidade. Então, isso aqui é importante a gente entender esse conceito, porque é curioso, interessante. Por exemplo, quando você faz o que a gente chama de regra de firewall, pode ser que a gente fale sobre isso quando começar a abordar temas de segurança, porque eu pretendo também trazer conteúdo de segurança da informação. Quando você cria a regra de firewall, tem determinadas regras que, inclusive, permitem que só acesse aquele servidor quem tiver conectado ao cabo, né, em uma rede, determinada faixa de IP de uma rede e ali conectada a um cabo. Então é muito mais seguro, cabos ou fibras, em relação ao meio físico não guiado, que a gente vai ver daqui a pouco, que são principalmente as redes Wi-Fi, por exemplo. O Wi-Fi é muito mais inseguro em relação a um cabo guiado, um cabo conectado. Claro que vai depender de uma série de fatores, mas normalmente o cabo ou fibra, né, que está conectado ali o meio físico guiado, ele costuma ter maior segurança e confiabilidade. Por que confiabilidade? Você tem ali geralmente uma menor interferência ou menor risco de ocorrer ali algum tipo de perda de sinal, por exemplo. Imagina, o cabo vai passando ali, vai passando pelo cabo ali transmissões, dependendo do tipo, a gente vai falar daqui a pouco sobre os tipos, né, de transmissões e os tipos de cabos utilizados. Você passa ali um sinal eletromagnético, por exemplo, um sinal elétrico, né, um pulso elétrico passando ali pelo cabeamento, ele tem menos chances de ter interrupção, né, claro, depende de todo um contexto, do que uma rede Wi-Fi, que é pelo ar. Então, pelo ar, você pode ter várias interferências que podem atrapalhar, impedir, inclusive pode atrapalhar até a confiabilidade do sinal em relação a ele chegar ou não, porque pode ter obstáculos muito maiores, né, por causa do ar, por causa do meio ali, que não é um meio físico não guiado. Então, por isso é importante frisar que o meio físico, né, o meio de transmissão guiado, ele é um meio que utiliza cabo, ele é mais seguro e mais confiável. Vamos falar sobre o cabo coaxial, vamos falar sobre os principais, aqueles que caem em prova, que são aqui o primeiro deles, o cabo coaxial, que a definição ele é composto por um condutor central, isolamento, malha metálica e capa externa, são componentes ali do cabo coaxial. Como é que ele funciona? Ele transmite sinais elétricos com baixa interferência eletromagnética. Aplicações antigamente usado em redes Ethernet, né, 10 base 2 e 10 base 5 e TV a cabo. O cabo coaxial banda base é mais adequado para distâncias curtas, que é importante entender. Ó. O cabo coaxial banda base é mais adequado para distâncias curtas e sofre menos reflexão devido à sua construção mais simples e à ausência de frequências múltiplas, o que resulta em menor atenuação. Ou seja, se você quer falar de menor atenuação no sinal, ou seja, uma menor interferência no sinal, está falando de coaxial banda base. Isso é importante, hein? Já foi objeto de prova, a gente vai ver isso nas questões. Já o cabo coaxial banda larga, ele é o contrário, ele é para distâncias maiores e, consequentemente, ele pode ter uma maior atenuação. Quanto mais você estende ali um cabo, a, a, a probabilidade desse cabo gerar uma interferência é muito maior. Vantagens: baixo custo, né, boa imunidade a ruídos, ou seja, é um cabo bem resistente, né, ele tem boa imunidade a ruídos. E ele é mais barato também. Quais são as desvantagens? Limitação de largura de banda e distância, né, porque você vai ter que. Você não tem como você utilizar ele para uma distância maior, muito grande. Então tem uma limitação, inclusive também, da largura de banda. Você não consegue colocar uma banda larga nesse cabo coaxial. Então é um impedimento, dependendo de qual motivo, né, de qual a finalidade desse cabo coaxial que você vai utilizar. E aqui nós temos um exemplo, você vê aqui visualmente, olha, um cabo coaxial aqui, aqui nós temos uma figura mostrando aquilo que a gente falou sobre o que compõe um cabo coaxial. Tem a capa, né, tem uma capa, que é essa aqui, olha, essa aqui é a capa, né, o sinalzinho está apontando aqui a capa. Temos uma blindagem, temos um isolador, e temos o condutor que fica dentro, que é esse aqui, ó, esse fiozinho aqui, né?
a grosso modo fiozinho entre aspas, né, é o condutor que está sendo utilizado. Então veja, ele é bastante protegido. É por isso que ele tem uma resistência bem maior à interferência eletromagnética, devido a essa questão toda aí, dessa proteção que o cabo coaxial tem. E o par trançado, né, ou twisted, né, twisted pair, ou pair, enfim, em inglês aqui passou longe, né, o twisted pair, ou peer, né, ele é o quê? Qual é a definição dele? São cabos, né, cabo com pares de fios trançados para reduzir interferências eletromagnéticas, ou seja, são pares, é um cabo com pares de fios trançados, tá? Quais são os tipos? Nós temos tipos diferentes. Temos dois, principalmente. O UTP, que é o Shielded Twisted Pair, né, que seria um sem blindagem, né? Ó, shield, né, seria o que? Sem escudo, sem proteção, vamos dizer assim, shield. A grosso modo, em inglês, geralmente é proteção, né? Seria proteção, escudo, algo do tipo. Então, UTP, U, né, em inglês U, é um shield, significa sem proteção. Então, ele é sem blindagem, mais comuns em redes locais. Temos também o STP, que é o Shielded Twisted Pair, né, que seria de 4 pares de fios com blindagem metálica, mais resistentes a interferências, né? Ou seja, são 4 pares de fios com blindagem. Isso aqui possui blindagem. Então a diferença básica entre o UTP e o STP é que o UTP não tem blindagem e o STP tem blindagem. Gente, memorize isso, hein? Questão, já dou spoiler para vocês. Questão de prova, isso vai cair em prova, que é uma beleza. Qual o funcionamento dele? Transmite sinais elétricos em redes Ethernet, ou seja, para redes locais. São utilizados aí dentro de redes locais. E aqui tá, né, o par trançado, bem conhecido aí por todos nós, né, nas redes de internet, né, nas redes Ethernet. A gente utiliza muito em redes pequenas, principalmente LANs, né, como está dizendo aqui, ó, redes locais, LANs, né, ou telefonia também. Quem já viu aqui um par trançado de telefone, ele é bem parecido com um par de internet, só que ele é um pouco maior. O de internet é um pouco maior em relação ao de telefonia. Telefonia utilizado, no caso da telefonia, não lembro agora qual o número do RJ, mas utilizado para redes locais é o RJ45. Então, é muito parecido ali e é a mesma aplicação para telefonia e para redes locais. Temos categorias CAT5E, CAT6, CAT7, né, que suportam diferentes velocidades e distâncias. A gente vai aprofundar mais nessa parte aí quando a gente falar de cabeamento estruturado. A gente vai ter uma aula, provavelmente, eu acredito que seja a próxima aula desse conteúdo, que é a parte aí de cabeamento estruturado. Vamos falar sobre os principais tipos, né, de cabos. Aqui é o CAT5, mas temos também os mais antigos, CAT3, CAT4, quase não são utilizados. Os principais atualmente utilizados é o 5E, o CAT6, o CAT7, enfim. É o que mais utilizado ultimamente em par trançado são esses tipos aí de cabos. Quais são as vantagens? Custo acessível, fácil instalação, né? Uma desvantagem, né? Se você tiver interferências em longa distância. Se for utilizar para longas distâncias, ele começa a ter bastante interferência. Então isso é uma desvantagem no par trançado. Temos também a fibra ótica, né? A fibra ótica também atualmente é muito utilizada, porque ela tem algumas vantagens, que a gente vai falar sobre essas vantagens daqui a pouco, né? Por causa da largura de banda, e ela é imune à interferência, e isso levando em conta o que a gente falou anteriormente dos dois tipos de cabos, ela é imune à interferência. Por quê? Porque ela transmite dados por pulsos de luz, ou seja, ela não vai transmitir por pulsos elétricos. Tá? Essa é a diferença. Ela não envia pulsos elétricos, e sim pulsos luminosos, tá? Utilizando fibras de vidro ou de plástico, certo? E como é que funciona? A luminosidade, né, o brilho da luz é 1 e a ausência de luminosidade é 0, né? Que é o bit ali, 0 e 1. Então o 0 é apagado e o 1 é a luz, né, o pulso ligado. Quais são os tipos, né? É o monomodo, né, que é uma única via de luz, né, ideal para longas distâncias e são mais caras, inclusive. E temos o multimodo, né, que são múltiplas vias de luz para curtas e médias distâncias e são mais baratas, né? Então é importante detalhar isso aqui, tá, pessoas? Aqui cai em prova. Monomodo é uma única via de luz, o nome fala mono, né? Uma única via de luz e é ideal para longas distâncias, porém são mais caras. Multimodo, múltiplas vias de luz para curtas e médias distâncias, porém mais baratas. Funcionamento: utiliza a reflexão interna total para transmitir a luz, ou seja, dentro
da fibra ótica, né, a luz ela fica refletindo, né, é isso, mais ou menos isso aqui, ó, como se fosse a fibra ótica, ela reflete aqui dentro, ela fica batendo aqui dentro, ó. É uma reflexão dentro do cabo, né, dentro do cabo de fibra ótica. Aplicações, rede de longa distância, né, WANs, backbones e data centers, né, ideal para redes de maior distância. Quais são as vantagens? Largura de banda bem mais alta, né, alta largura de banda, imunidade de interferência, como eu falei agora há pouco, né, porque como ela emite sinais luminosos, pulsos luminosos, e não é a questão elétrica, né, pulsos elétricos, ela é mais resistente, né, ela é imune, na verdade, a interferências. E para longas distâncias é a vantagem. Quais são as desvantagens? O custo é elevado, é muito mais caro, e a instalação também, ela é complexa. Isso aqui é uma situação que pode encarecer, inclusive, a utilização de fibra ótica. E aqui eu vou abrir um parêntese, que tem um tipo também de fibra ótica que não é tão recorrente em provas, mas como teve uma banca que perguntou sobre esse tipo de fibra ótica, é importante trazer características dela, que são as fibras óticas de modo único ou a Single Mode Fiber, né, a SMF, que são caracterizadas por ter um diâmetro do núcleo menor, né, que permite propagação de apenas um modo de luz, né, o que reduz a dispersão modal e permite transporte de sinais por distâncias maiores, ou seja, ele aumenta, né, ele aumenta a capacidade de distância de chegar a essa luz, porque você vai reduzir a dispersão. Lembra que eu falei para vocês? Tem aqui, ó, ele fica aqui dentro, ó, a luz fica aqui dentro. Então, como ele reduz a dispersão, por ele ter um núcleo bem menor, bem mais ajustado, isso aqui permite também que os sinais alcancem longa distância, porque vai ter dispersão menor. Imagina que quanto mais distante, ó, vamos pensando aqui, ó, quanto mais distante ele for, a tendência é que ele vai chegando mais longe, vai diminuindo aqui, vai diminuindo o sinal, né, o pulso, na verdade, né? O pulso vai diminuindo. Então, como ele tem um núcleo bem menor em relação às demais fibras que a gente falou anteriormente, a monomodo e multimodo, ele vai permitir com que a dispersão seja bem menor, né? E com isso, vai permitir que chegue a mais distante, chegue mais longe esse sinal luminoso. Custos: as fibras de modo único são geralmente mais caras, né, do que as fibras multimodo, devido à sua precisão de fábrica e aos lasers utilizados para gerar o sinal luminoso. E as aplicações são ideais para transmissões de longa distância, como em redes de longa distância, né, WANs, sistema de comunicação intercontinentais, ligações entre centrais telefônicas. Então, é algo importante a se pontuar. Temos algumas observações interessantes que podem vir a cair em prova, por isso eu decidi trazer alguns detalhes a mais quanto à fibra ótica, que é isso aqui, ó. Cada enlace de fibra consiste em um transmissor em uma extremidade da fibra e um receptor na outra. Então, aqui tem o transmissor, aí a fibra passa por aqui e aqui tem um receptor. Aqui nenhum mistério, né? A maioria dos sistemas opera transmitindo em uma direção através de uma fibra e na direção inversa através de outra fibra. Ou seja, o ideal é ter ali duas, uma para enviar e outra para receber, né? Gerando uma transmissão bidirecional. É possível transmitir em duas direções, através de uma única fibra, mas são requeridos acopladores para fazê-lo, e a fibra é menos dispendiosa que os acopladores. Então, para fazer isso, teria que ter mais acopladores. Então, é mais complexo, é mais caro o acoplador. Então, o ideal já que foi muito dispendiosa essa situação, então o ideal é utilizar, dependendo da finalidade, claro, né? Utilizar essa questão aqui da bidirecional com duas fibras, né? Com duas fibras, uma numa direção e outra na direção inversa. Medidas de frequência na ordem de terahertz. Pessoal, isso aqui é um detalhe importantíssimo, tá? A medida de frequência para esses pulsos luminosos, eles são na ordem de terahertz, ou seja, não é megahertz, não é gigahertz, não é megahertz, não, é terahertz, tá? Isso é importante, informação importante, porque isso aqui também foi objeto e pode ser objeto de prova. Temos também uma observação muito curiosa, né, sobre Tannenbaum, que ele fala aqui a respeito das fontes de luz que podem ser utilizadas dentro da fibra ótica, que pode ser a fonte de luz LED ou a fonte de luz laser, né? E nós vamos ter alguns comparativos aqui, é importante você procurar memorizar, porque eu já vi cair em questão de prova, apesar que eu não trouxe
questões sobre esse conteúdo aqui, mas já vi que é em questão de prova sobre isso, né, trazendo algum detalhe sobre isso, e é importante saber para você não ser pega de surpresa em uma questão. Taxa de dados, ó, LED ela é baixa, já o laser, taxa mais alta. Tipo de fibra LED é multimodo, o laser pode ser multimodo ou monomodo. Distância LED é a distância curta, já o laser é a distância mais longa. Vida útil LED tem uma distância mais longa, já o laser é uma distância mais curta, uma distância mais menor distância, pode ser utilizado para. Já o laser ele tem uma vida útil muito menor em relação ao LED. Sensibilidade à temperatura, LED insignificante e o laser substancial. E o custo LED é mais baixo e o laser é mais dispendioso. Então é importante ter em mente isso aqui, né? Isso aqui foi Tenenbaum, o livro Tenenbaum fala sobre isso. Então é importante ter esse conhecimento, porque pode a tua prova pedir alguma característica, perguntar alguma coisa sobre as fontes de luz utilizadas dentro do contexto de fibra ótica. Então é bom saber essas pequenas diferenças entre o LED e o laser. E aqui nós temos uma imagem, né, para caracterizar a fibra ótica, né, você entendeu? São feixes luminosos, né, dentro de uma fibra ótica. Vamos falar agora de meio de transmissão sem fio, né? A gente costuma chamar de wireless, né? São as fontes sem fios. Primeira delas, ondas de rádio. Isso aqui, apesar de ser um pouco antiga, vamos dizer assim, né, até hoje existe, mas é bem mais antiga. Nós vamos falar que também não deixa de ser um meio de transmissão. Tá? E o curioso que eu já falei aqui em vídeos anteriores, quando a gente fala de transmissão de dados, de meio de transmissão, a gente fala de redes, não estamos falando exclusivamente de computadores, apesar que nosso contexto de TI é voltado para computadores, mas as redes, de modo geral, elas trabalham computadores, trabalham eh, rádio, televisão, enfim, aparelhos diversos, né, porque isso faz parte da dinâmica da rede de computadores, né, que é um conjunto de equipamentos, né, conectados ali por algum, de algum modo entre si. Então não deixa de ser também fazer parte do nosso estudo. Nós temos aqui ondas de rádio. Qual a definição? Né, transmissão de dados por ondas de rádio, diferentes frequências. Né? Funcionamento: utiliza antenas para enviar e receber sinais. Aplicações: Wi-Fi, Bluetooth, né? Rádio AM e FM, que é clássico, AM e FM, né? Mas Wi-Fi pode ser aplicado às ondas de rádio, Bluetooth e rádio AM e FM. Por isso que eu falei, a gente só pensa no ponto de TI, mas também rádios. Era utilizado muito tempo antes de surgir a questão da internet, do computador, porque o Wi-Fi utiliza onda de rádio, o Bluetooth também utiliza onda de rádio. Vantagens: mobilidade, fácil instalação, né? Vantagens aí muito boas. Ou seja, você não precisa estar conectado a um cabo. Isso aqui é muito óbvio. Hoje em dia, quase todo mundo tem na sua casa um, um aparelho que você pode colocar como um modem ali que vai distribuir na sua casa um modem, um roteador, que vai distribuir na sua casa a conexão, distribuir o sinal para quem tiver conectado a ele. Então, a mobilidade é muito bom. Desvantagens: suscetíveis a interferências e limitações de alcance. Claro, se você, por exemplo, está na sua casa e utiliza um sinal desse, ele pode ter interferências, né, por causa do ar, né, pode ter interferência ou mesmo por causa de barreiras físicas, né, que podem atrapalhar que o sinal passe, né, e o alcance também é limitado. Não existe ali uma limitação de alcance para essas ondas. Microondas, na definição: transmissão de dados por ondas eletromagnéticas de alta frequência. E nós temos alguns tipos, né, que são as terrestres, que, né, comunicação entre antenas parabólicas em linha divisada, satélite, comunicação via satélite em órbita, e aplicações, né? Quais são as aplicações? Redes de longa distância, né? TV por satélite, são aqui aplicações desse tipo de conexão, né? Do tipo de meio de transmissão sem fio, que são as micro-ondas. Então, quando se fala de rede de longa distância, TV por satélite, estamos falando aí de micro-ondas. Vantagens: alta capacidade de transmissão, ou seja, ao contrário que a gente viu agora há pouco da onda de rádio, que tem uma limitação de alcance, aqui a capacidade é muito maior. Quais são as desvantagens? Né? Custo elevado, é muito mais caro, sensibilidade a condições climáticas, que pode atrapalhar e interferir na transmissão do sinal. Infravermelho:
Definição: transmissão de dados por luz infravermelha. Funcionamento: é aquela linha divisada direta, perdão, entre emissor e receptor. Aplicações: controles remotos, comunicação de curta distância. Então, quando você usa o controle remoto, você está utilizando sinal de luz infravermelho, né? Então, isso é utilizado aí dentro desse contexto. Vantagens: segurança, não atravessa paredes, né? Não vai atravessar paredes. E a desvantagem: limitação de distância, né? E necessidade de linha de visada, né? Ou seja, a distância é muito menor, muito pequena. E o Wi-Fi, essa aqui é muito mais famosa, que todo mundo conhece, né? A Wireless Fidelity, né? O Fidelity, que é o Wi-Fi. Todo mundo quase conhece, todo mundo, não vou dizer todo mundo quase, porque assim, dizer que todo mundo é muita coisa, mas a grande maioria das pessoas hoje em dia utilizam com muita frequência o Wi-Fi. Definição: tecnologia que permite a conexão à internet sem fio. Padrões é o IEEE 802.11, né? Temos aí o A, B, G, N, A, C e AX. E as frequências, elas podem ser de 2.4 GHz e 5 GHz. Aplicações: redes locais sem fios, né? WLANs, nas redes locais. Vantagens: mobilidade, facilidade de instalação. E desvantagem: interferências, limitação de alcance, que é a mesma coisa, né? Você não consegue ter um limite de alcance desse sinal, e também pode haver interferências dependendo das barreiras físicas ali, uma parede ou algumas outras barreiras também do próprio ar podem influenciar na questão aqui da utilização do wireless. Como falei, né, muito conhecido, todo mundo conhece basicamente. Outro detalhe: a gente vai ter provavelmente, né, falo provavelmente que eu espero que tenha, né? Tô aqui fazendo tudo para produzir esse conteúdo o mais breve, mais rápido possível, porque a corrida é muito grande. Mas a gente vai ter provavelmente uma aula para falar só disso aqui, ó, só das redes, né, sem fio, né, desses padrões aqui que caem muito em prova. Tem vários padrões de rede sem fio e eu pretendo abordar, se não todos, os principais padrões que caem em prova de concurso. Temos algumas comparações entre meios guiados e não guiados, né, as características, né, ó, segurança aqui é alta, né, nos meios guiados, já sem fio é menor, se tiver interceptação, né, inclusive sempre que você acessa algum lugar, que você está, por exemplo, numa rede sem fio Wi-Fi, que você conecta, geralmente ela diz para você que ela é uma rede não segura. Então, não é apropriado que você utilize, por exemplo, algum tipo de login de conta bancária nessa rede, porque você pode estar sendo espionado e pode ter, inclusive, ali, seus dados podem serem roubados ali nas transações. Então, é sempre o risco, e ele é porque é mais suscetível à interceptação. Largura de banda, né, aqui meus guiados são mais altos, né, principalmente quando a gente fala em fibra ótica. Já a rede sem fio, né, ela é limitada, vai depender da tecnologia utilizada. A mobilidade, né, é baixa, né, vai baixa aqui para os meios guiados. Já para meios sem fio, ela é mais alta, né. Claro, aquilo que a gente falou, não vai estar conectado a um cabo, você pode sair de um local para o outro utilizando a mesma rede. Custo variável, né, porque a fibra é mais cara em relação às demais tecnologias, e o Wi-Fi, né, sem fio geralmente é mais acessível, é muito mais barato. Imunidade a ruídos é bem alta, especialmente a fibra. Já rede sem fio, ela é mais baixa e depende muito do ambiente. Aqui só para finalizar, né, para amarrar o que a gente falou sobre os cabos, né, o cabo coaxial e tudo mais. Aqui a gente tem o cabo coaxial, né, usado em redes antigas e TV a cabo, quase não se utiliza mais em redes atuais de internet. Pá trançado, né, que pode ser UTP ou STP, lembrando que o UTP é o sem blindagem e STP é com blindagem. Comum em redes Ethernet, né, Cat5e, Cat6, Cat7 são os mais atuais, mais atualizados dentro de redes Ethernet. Fibra ótica usada em backbones e redes de alta velocidade. Temos também aqui os cabos de energia que podem transmitir dados, né? O Power Line Communication pode ser utilizado também cabos de energia nesse contexto de cabeamento. Agora vamos ver como é que as bancas pedem nas provas essas questões. Sebras 2024, Tribunal de Contas DF, bem recente questão, né? Vamos lá. Em comparação às fibras multimodo, as fibras óticas de modo único, lembra que a gente falou, ó, de modo único? De modo único, normalmente têm diâmetro menor, são mais caras e amplamente usadas para transmissões por longas distâncias.
Pessoal, correto, exatamente isso. É a SMF, né, que a gente viu, a Single Modem Fiber, né, o Fiber, enfim, é essa aqui mesmo, modo único, né, que a gente chama. Então, realmente, ela tem um diâmetro bem menor, que eu expliquei como é que funciona, que vai, consequentemente, diminuir a dispersão e, ao mesmo tempo, vai permitir com que chegue mais longe esse pulso, né? Esse pulso luminoso dentro ali da fibra. Então é exatamente isso. Resposta correta. Sebrasp também 2024 é linha. Em relação à rede sem fios e a redes fibra ótica, julgos a seguir. Vamos lá. As redes sem fio oferecem maior largura de banda que as redes fibra ótica. Pessoal, nem pensando. Nem assim, nem pensar. Isso aqui fora de cogitação. Claro que não. A gente viu que as redes fibra ótica obviamente tem muito maior largura de banda, inclusive em relação até aos próprios meios guiados, né? Coaxial, pá trançado, então é muito maior. Imagine em relação à rede sem fio. Então nem se compara, tá errado. Então se tá errado, onde tiver a alternativa um, né? O item 1, elimina. Eliminei. Vamos lá. As redes de fibra ótica são mais vulneráveis a interferências eletromagnéticas. Oi? Como assim? Pessoal, tá errado. Lembra que a gente falou? Não tem como elas ser, né, mais vulneráveis em relação a interferências eletromagnéticas, porque elas não transmitem pulsos elétricos. Elas, as fibras, né, a fibra ótica, né, as redes fibra óticas, transmitem sinais luminosos e não sinais eletromagnéticos. Então não tem interferência, porque não é pulsos elétricos, e sim pulsos luminosos. Então tá errado também. Onde tiver dois, pode eliminar também. Elimina aqui, ó, dois. Tá eliminado. Agora estamos entre a e a E. Vou riscar aqui para ficar mais fácil a gente lembrar. Tá aqui, risca aqui também, beleza. As redes sem fio são mais seguras. Olha, pessoal, rede sem fio mais segura fibra ótica. Não vou nem terminar de ler, né? Por favor, sem fio ser mais segura fibra ótica, a gente te explicou por que não é mais segura, tá? E uma das desvantagens da rede sem fio é justamente o maior nível de insegurança em relação às redes com transmissão por meios guiados. Então pode eliminar. Se eu posso eliminar, eu vou eliminar o item 3 também. Então, se eliminar o item 3, a 4 também não pode estar correta. Olha só, as redes sem fio têm menor latência que as redes fibra ótica. Não, pessoal, claro que não. Isso aqui nem se compara. Imagina a rede sem fio. Latência é o quê? Latência, basicamente, é o tempo de resposta, né? Vamos dizer assim, o tempo de resposta de uma resposta, por exemplo, o, vamos lá, você está acessando a internet e você mandou um sinal, mandou uma mensagem, mandou é uma solicitação, né, na rede cliente-servidor, e aí vai ter um tempo de resposta dessa requisição. Então ele está dizendo que o tempo de resposta da rede sem fio, ela é menor que a fibra ótica, nunca, não é não. Então a resposta também está incorreta, né? Então olha só curioso, todas, né, nenhum item está certo, tá? Então tá tudo errado aqui. Resposta letra A. Sebraço também, CAU, né? BR. Vamos lá, as redes locais sem fio são, tecnicamente, denominadas como Wi-Fi e podem ser representadas pela sigla LAN. Oi? Como assim? A gente já falou sobre os tipos, né, de redes, né, os principais tipos de rede, a gente falou sobre LAN, sobre MAN, sobre WAN, PAN, a gente falou sobre essas redes aí lá no início. Então aqui não faz sentido nenhum, né? Wi-Fi ser denominado LAN, porque a LAN é rede local. Rede local pode ser tanto sem fio como com fio. Ou seja, pode ser por meio guiado, que é com cabo, ou meio não guiado, que é a rede sem fio. Então aqui está muito errado. Isso aqui, pessoal, se você souber o básico de redes de internet, você já consegue responder, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. FGV 2024, Banco do Brasil, técnico perfil interno. Sobre os meios de transmissão guiados, aliás, acho que é 2023 aqui, eu errei. Não lembro se é 2023 ou 21 aqui, mas não é 24 não, pessoal. Que foi um erro meu, a data tá errada aqui. Sobre os meios de transmissão guiados, comumente utilizados em redes de computadores, a assinaletra afirmativa correta.
O par trançado é apropriado para longas distâncias, porque impede perda de energia por radiação ou dissipação. Não, quem pode impedir e é apropriado para longa distância é, a fibra ótica, tá? Falou muito sobre isso. Então não é o par trançado. O par trançado, na verdade, é ideal para uma rede local. O cabo coaxial banda base é mais maleável e sofre menos reflexão do que o cabo coaxial banda larga. Pessoal, perfeito, a gente falou sobre isso durante a aula. Eu até coloquei como observação essa questão, né, que o banda base ele é mais maleável, ou seja, ele sofre muito menos a reflexão em relação ao cabo coaxial de banda larga. Então tá certo. O cabo coaxial fino, ele é feito de um único fio de cobre, com conectores. Opa, já, como assim? Coaxial, tá confundindo tudo. Esse aqui é um par trançado, tá? RJ45 é um conector de um par trançado. Então não tem nada a ver com coaxial. Pode eliminar aqui. O cabo de fibra ótica é revestido por uma camada de trança de alumínio. Não. Não, 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 não. Errado isso aqui também. Tá? A gente viu que pode ser é, um componente de vidro ou um componente de plástico, nada a ver com trança de alumínio. E o cabo STP é composto por 4 pares de fios sem blindagem. Pera aí, já está errado aqui, ó. STP, lembra? O STP ele tem blindagem e o UTP, né, que é um shield, né, que é sem blindagem, sem proteção. Então já está errado aqui, pode eliminar. Questão correta é a letra B. Então veja um detalhe interessante que eu coloquei durante, né, nossa aula. Cai em prova, tá? A FGV ela gosta muito de pedir coisas peculiares sobre determinados assuntos. E se você ainda nem iniciou, se você não tem nem noção de como começar, Jesus caiu de paraquedas, sei lá o que é isso, nunca ouvi falar em concurso, na descrição desse vídeo ou no comentário fixo, nós temos aí um e-book gratuito, os 7 passos, primeiros passos para você que está iniciando a sua carreira na área de TI. São 7 passos importantes para você iniciar, começar hoje a elaborar os seus estudos para a área de TI, para você fazer o concurso e conseguir sua aprovação, quem sabe ainda neste ano 2025. E se você quiser me ajuda também, temos curso e mentoria. É isso aí, você que é iniciante, tá zerado, sabe muito pouco de concurso público na área de TI, quer saber como se organizar, o que estudar, como estudar, nós temos aí uma opção de te ajudar nesse ponto. Na descrição também temos o link aí que você pode clicar nesse link e conhecer nossos conteúdos, nossos materiais, nosso portfólio que pode auxiliar nessa estratégia de ser aprovado ou aprovada. Temos um curso online, temos também mentorias individuais e até mentoria em grupo para ajudar a acelerar a sua aprovação.